Vamos orar. Senhor, queremos te agradecer, Pai, por mais um momento que temos, onde a Tua palavra será apresentada. Teu servo, Senhor Deus, o ministro do Evangelho, estará trazendo, Senhor Deus, a exposição da Tua palavra aos nossos corações. Te pedimos, ó Senhor, Teu Espírito Santo, Senhor, tenha misericórdia de nós e fale profundamente ao coração da Sua igreja, Pai. Que o Senhor esteja, Senhor, tratando os nossos corações, ó Pai, convertendo os nossos corações ao Senhor, ó Pai, trazendo luz aos nossos pecados e nos dando, Senhor, consolo e a certeza da esperança da vida eterna. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Esses dias temos tratado sobre a Igreja de Jesus Cristo com aplicação aqui na Igreja Presbiteriana Ponta da Areia. Ontem falamos sobre o serviço. Hoje de manhã nós falamos sobre a glória devida a Cristo Jesus, não só como criação, mas como redimidos. Vimos também a alegria e o privilégio de manifestarmos neste mundo os ofícios de Cristo, como profeta, sacerdote e rei. Nesta noite eu quero partilhar sobre a visão que devemos ter como igreja quando enfrentamos um mundo que nos assola, um mundo que nos esmaga, um mundo que retira de nós, por vezes, a esperança. E é claro que nós só podemos entender esse processo quando nós entendemos que estamos em Cristo. Estando em Cristo, assim o fazemos. Eu quero convidá-lo a fazer uma leitura, e nós vamos fazer essa leitura de maneira responsiva, por se tratar de uma leitura longa, mas é importante para a nossa exposição nesta noite, que é Daniel capítulo 2, e nós faremos esta leitura responsivamente. Louvo ao Senhor Deus pela vida dos irmãos, que leem a Escritura Sagrada com muito vigor, com muita alegria, com muita força. Então podemos fazer isto na leitura de Daniel capítulo 2. Eu lerei os versículos ímpares e os irmãos lerão os versículos pares até o verso 49. E eu peço para que você preste atenção nessa narrativa, que a partir dela nós faremos a exposição da Escritura Sagrada. Daniel capítulo 2 diz assim: No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho, o seu espírito se perturbou e passou-se-lhe o sono. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os cavalheiros, para entregar-se ao rei quais foram os sonhos. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. Disse-lhes o rei: tive um sonho, e para sabê-lo está perturbado o meu espírito. Os alqueus disseram ao rei em aclamações: ó rei, vive eternamente, diz o sonho ao teu servo e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus: uma coisa é certa, se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados e as vossas casas serão feitas monturo. Mas se declararmos o sonho e a sua interpretação, recebereis milagres, prêmios e grandes honras. Portanto, declarai o sonho e a sua interpretação. Responderam segunda vez e disseram: diga o rei o sonho a teus servos, e lhe daremos a interpretação. Tornou o rei e disse: bem penseu que quereis sonhar comigo, porque vedes que eu não disse já de ouvir. Isto é, se não me fazeis saber o sonho, uma só sentença será a vossa, pois combinastes palavras mentirosas e perversas para as proferirdes na minha presença, até que se mude a situação. Portanto, dizei-me o sonho e saberei, e podeis dar-lhe a interpretação. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: não há contato sobre a terra,
possa revelar o rei, pois jamais ouvirei, por grande e poderoso que tivesse sido, que existisse semelhante coisa tão amado, encantador e glorioso. A coisa que o rei exige é difícil, e ninguém há que a possa revelar diante do rei, senão os deuses. E estes não moram com os homens. Então o rei muito se irou e enfureceu, e ordenou que matassem a todos os sábios da Babilônia. Saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram a Daniel e aos seus companheiros, para que fossem mortos. Então Daniel falou à risada do presidente Arioque, chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. E disse a Arioque, encarregado do rei: por que é tão severo o mandado do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Pois Daniel veio com o rei e pediu que disciplinasse o templo, e ele daria ao rei a interpretação. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros. Pai, que existe misericórdia ao Deus do céu sobre esse mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus, de eternidade e eternidade, o rei da sabedoria e do poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove os reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e escondido, conhece o que está em trevas, e o rei mora no luz. A ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Por isso Daniel foi pego maior, ao qual o rei tinha constituído para exterminar os sábios da Babilônia. Entrou e disse: não rasgue os sábios da Babilônia, introduz-me na presença do rei, e revelarei ao rei a interpretação. Então Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei e lhe disse: achei um dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual revelará ao rei a interpretação. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: podes tu fazer saber o que sonho e a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. Mas há um Deus do céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O meu sonho é a visão da tua cabeça, quando estava no teu leito de Salete. Estando tu, ó rei, no teu leito, surgiram-te pensamentos a respeito do que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela mistérios, te revelou o que há de ser. E a mim foi revelado este mistério, não porque há em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que esta revelação se fizesse saber ao rei, e para que as cogitações da tua mente. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Esta era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça era de ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, As pernas de ferro, os pés em parte de ferro e em parte de barro,
quando estava olhando, uma pedra foi colocada sem auxílio de mãos, feito a estrada dos pés de ferro, e os expulsou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no estio. E o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha e encheu toda a terra. Isso é o sonho e também a sua interpretação que iremos ouvir. Tu, ó Rei, Rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória. A cujas mãos foi o prédio dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo, os aves do céu, para que dominassem sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. O arco dele será forte como o ferro, pois o ferro tudo quebra e justo. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, será esse um reino dividido, contudo haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com o barro de lodo. Como os artelhos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte ele será forte e por outra será fraco. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas no dia que esse direito, o Deus do céu estará no meio e não será jamais destruído. Esse reino não passará pelo povo, expulsará e consumirá todos os descendentes, mas ele subsistirá para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Então o rei Nabucodonosor se entregou e se prostrou com o rosto em terra perante Daniel, e ordenou que lhe fizessem ofertas manjares e suaves perfumes. Disse o rei a Daniel: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis e o revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Então o rei agradeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes, e o pôs como governador de toda a província da Babilônia, como também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. A pedido de Daniel, constituiu o rei a Sadraque, Mesaque e Abidnego sobre os negócios da província da Babilônia. Daniel, porém, permaneceu na corte do rei. Oremos. Ó Senhor, Deus de deuses, de reis, de imperadores, Rei do universo, nós glorificamos e exaltamos o Teu nome nesta noite. E nós Te louvamos, ó Deus, porque podemos desfrutar deste poder em nosso favor, não por nossa causa, mas por causa de Teu Filho bendito. Ó Deus, vem nos ensinar nesta noite a entendermos a aplicação desta palavra para a nossa vida como igreja nessa terra, e que de fato o Senhor seja glorificado. Ó Pai, aguça e ilumina nossa mente, para que entendamos, e também aquece o nosso coração para com alegria e deleite recebamos a Tua palavra,
e tenhamos o desafio de vivê-lo, ó Deus, onde quer que estejamos. Fala, meu Senhor, nesta noite, que a voz de teu Filho, poderosa, profunda, eterna, verdadeira, justa, santa, seja ouvida nesta noite, pela exposição fiel da tua palavra. É o que nós te pedimos, ó Senhor, no nome dele, a quem queremos ouvir, Cristo Jesus. Amém. Esse texto um tanto longo, ele traz um drama. E ele traz um drama porque nós precisamos entender o contexto em que isto aconteceu. Nós sabemos muito bem sobre o momento da devastação do povo de Deus. Nós sabemos do momento em que Judá foi assolada pelo rei Nabucodonosor. E precisamos compreender que a atuação do imperador, a atuação do homem mais poderoso dessa terra, Nabucodonosor, trouxe devastação não só material, mas trouxe também devastação da dignidade do povo de Judá. Por isso nós podemos, por exemplo, pensar na sua atuação quanto às pessoas, no aspecto pessoal. Todos eles que estavam com o rei tiveram seu nome mudado. E o nome que trazia a glória e apontava para o Deus verdadeiro, agora estes nomes celebravam deuses estranhos e celebravam um conhecimento que é contrário ao Senhor. Mas não apenas isto. Todos esses escravos foram brutalmente castrados. A eles não era dado direito ao casamento. Se tornaram eunucos pela força, tornando, portanto, esta humilhação ainda maior. Mas essa devastação da dignidade, ela não se dá apenas no parâmetro, no âmbito pessoal, mas também no espiritual, porque houve a devastação do templo em Jerusalém e todos os utensílios foram roubados. O lugar da adoração, o lugar da presença de Deus agora não existia, era um monturo queimado. Todos os utensílios sagrados que representavam a presença do Senhor agora foram roubados por aquele rei. Mas essa devastação, ela também alcançou não só o aspecto pessoal e espiritual, mas também a política. Porque houve a destruição do reino de Judá. Quando nós olhamos todo o caminho de Joaquim e Zedequias, vemos como aquele imperador impiedoso, olhando para aquele povo e aquele reino, devasta politicamente. Aquele povo é despolitizado no que diz respeito à nação. Não havia mais, no sentido de dignidade, no sentido de construção, no sentido de centralidade da religião e da espiritualidade, um país que pudesse abrigá-los. Mas também essa devastação, ela se dá do ponto de vista social, porque eles foram obrigados a frequentar o centro de conhecimento babilônico. Eles foram obrigados a aprender as ciências ocultas daquele povo. De um lado, ciência que poderia ser aproveitada, mas por outro, convivendo com blasfêmias contra o Senhor. Essa é a devastação que nós encontramos. Uma devastação que atinge a pessoa com o nome, com o seu físico, o espiritual na destruição do templo, na morte dos seus sacerdotes, na política pela destruição e devastação do reino de Judá, do ponto de vista social, quando eles foram obrigados a conviver com uma ciência estranha que vinha de encontro, vinha abalroar, vinha trombar com o que eles estavam acostumados. E é exatamente isso que nós encontramos na vida de Daniel. Daniel aqui não é um ancião. Ele vai se tornar um ancião muito depois. Daniel aqui é um adolescente. Um jovenzinho. Escravo. Castrado. Sem o abrigo de um rei. Sem um lugar físico para adorar. E ele está nessa nação estranha, enfrentando todos os reveses, e quem sabe, embora a Escritura não traga precisamente
mas podemos imaginar o que passava no coração daquele menino. O que se passava no coração daquele jovem, sem esperança humana, sem nenhuma perspectiva de futuro. Por isso que nós encontramos, quem sabe, um coração desesperançado no que diz respeito ao imanente, no que diz respeito ao reino da Babilônia, no que diz respeito a este mundo, no que diz respeito ao que está incrustado na criação do Senhor. Mas esse texto ele vai mostrar uma revelação transcendente, uma revelação de Deus, para mostrar que ainda naquela situação tão caótica, tão destruidora, tão sem esperança, Deus reina por meio de Cristo. E é exatamente isso. E nós vamos perceber que há aqui nesse texto um paralelo, que nós poderíamos chamar de um paralelo entre o reino do mundo e o reino de Deus. O reino do mundo, ele vai até o verso 13, a partir do verso 14 nós temos ali o reino de Deus. E como que nós podemos detectar esses reinos? Tanto o reino do mundo, quanto o reino de Deus. Quanto ao reino do mundo, nós poderíamos aqui intitular esse período, esse momento da leitura, como um sonho perturbador. O mundo é marcado por esse sonho de Nabucodonosor, esse reino mundano, esse reino material, esse reino do poder que tem limite, que tem prazo de validade. Por isso nós temos Nabucodonosor, e Nabucodonosor, ele é o ápice, ele é o número 1, ele é o mais poderoso de todo o reino mundano. Não havia ninguém acima dele. Ele representava o poder instituído no trono. Todas as pessoas do mundo que se avizinhava da Babilônia sabia o seu nome, temia o seu poder e se submetia a ele pelas suas ações militares, subjugando as nações que estavam ao redor. Nabucodonosor era o homem mais poderoso do mundo. E veja que ele tem um sonho. E de acordo com aquilo que Daniel nos revela, ele está a pensar sobre as questões futuras e ele então tem um sonho. Esse ainda se dá dentro desse reino do mundo. E a Escritura Sagrada nos diz que Nabucodonosor nos dá a entender que ele não lembra desse sonho. E na cultura babilônica, quando alguém tinha um sonho e não se lembrava, isso significava dizer que todos os deuses se tornaram seus inimigos. E Nabucodonosor, nesse contexto cultural, ele exigiu que os seus sábios pudessem trazer o que foi esse sonho e o seu significado. E é interessante pensar, porque Nabucodonosor, ele também vive a sua angústia e o seu desespero com relação a este sonho e o que ele de fato significava. Por isso, nós encontramos aqui uma prepotência nunca vivida por um imperador. Essa prepotência, essa manifestação de orgulho e de poder, ao mesmo tempo mostrava a total impotência do reino do mundo. Ora, nós entendemos isto. Nabucodonosor, ele mandou chamar os melhores doutores da sua região. Veja que Daniel não está nesse grupo, porque Daniel era um menino castrado, que tinha muito por aprender. Mas ele traz aqueles que possuíam doutorado quanto ao conhecimento de todos os mistérios, a elite intelectual, e diz: agora vocês vão manifestar a sabedoria e o poder. Gravem isto. De que maneira, ó rei? Eu tive um sonho. Digo o que eu sonhei e fale o seu significado. E aí nós vamos perceber a impotência desta prepotência mundana, porque aqueles doutores, homens preparados, alguns que eram da própria região, eles se sentem incapazes
e eles dizem: ó rei, não há mortal no mundo que consiga trazer essa resposta. E de fato esta é a impotência do reino das trevas. Homens que se arrogam por seus títulos, por suas sabedorias, achando que podem interpretar aquilo que pertence ao Senhor Deus e aquilo que pertence à criação, mas na verdade encontramos na sua maioria uma impotência arrogante que advém do reino das trevas, que quando de fato são colocados com problemas que estão intimamente ligados ao poder de Deus, são completamente incompetentes. E aí nós vemos um atrito de arrogâncias, porque os doutores diziam: rei, tu estás equivocado, não há quem consiga interpretar isso. E o rei dizia: eu não quero saber, ou vocês interpretam ou vocês vão morrer. E de fato esse dilema, ele vai mostrar como que o reino desse mundo, ele se compõe, e meus amados, isso não mudou até hoje. Vá numa universidade e veja ali um antro de arrogância. Eu estou numa há mais de 30 anos, ou 30 anos, fazendo este ano agora. E eu posso atestar para os irmãos como é um ambiente deplorável, onde essas pessoas, por seus títulos rotos, com prazo de validade, que nada servem para a revelação do mistério de Deus e do Evangelho, essas pessoas são tomadas de arrogância, mas esta arrogância, ela não traz nenhum conhecimento efetivo. O que eu sonhei e a sua interpretação, esse é o objeto. Façam, por favor, com que a inteligência de vocês manifestem aquilo que eu passei. E eles dizem: nesse ponto não há nenhum mortal. Diga-nos o sonho e aí nós diremos a interpretação. Ou seja, nós dissimulamos o conhecimento. E o próprio rei irado disse isso. Vocês querem dissimular? Vocês querem me enganar? Ah, irmãos, às vezes dá vontade de colocar um cartazinho aqui, ficar tocando uma corneta, rodeando a universidade, dizendo: parem de ser mentirosos. Parem de mentir e destruir a sociedade com o seu conhecimento das trevas, porque o verdadeiro conhecimento não subjaz nos porões dos doutorados e mestrados, mas está nas mãos do Rei da Glória. Por isso, quando olhamos para um sonho perturbador que envolve o homem mais poderoso do mundo e envolve os mais sábios do mundo, o que nós encontramos é frustração, mentira, dissimulação, ódio e destruição. Mas é importante nós entendermos que, paralelo a esse mundo, esse reino do mundo, que vem do sonho perturbador, nós encontramos também o reino de Deus. E se o reino do mundo é representado por um homem sentado no trono mais alto dessa terra, o ser mais poderoso e temido, o homem que de fato possuía força, porque o Senhor concedera na sua soberania, um homem conhecido, arrogante, orgulhoso, assassino, rodeado por homens que simplesmente blefavam acerca do conhecimento, vivendo um teatro. Deus revela o seu reino. Mas Deus vai revelar o seu reino na vida de um escravo, de um castrado, de um humilhado, cujo nome não era conhecido para além das fronteiras do palácio. Um jovenzinho que veio arrastado em correntes lá de Judá,
obrigado a viver como escravo para o resto da sua vida. Deus manifesta o seu reino por meio dele. Irmãos, já que nós entendemos o princípio desta narrativa, e de que maneira este reino será manifesto, veja que diante de seu contexto, que contexto? Da destruição pessoal, espiritual, política, social, Daniel, ele cumpre o seu papel generosamente estabelecido pelo poder de Deus. E a narrativa é clara, e eu não estou aqui trazendo uma metanarrativa porque a leitura já é clara. A Escritura Sagrada diz que Daniel sabe, por meio de Arioque, que todos vão morrer. E aquele jovenzinho diz, mas por que ele quer matar? Por que tanta ira? Porque ele teve um sonho, ninguém interpretou, ninguém pôde dizer o que é, e ele está uma fera e ele mandou matar. E aí então a Escritura Sagrada diz, olha, dê-me um tempo. E é interessante porque quando Daniel ele pede esse tempo, no verso 17 nós encontramos aqui algo tão lindo, porque depois que Daniel pediu para que se desse esse tempo e ele pudesse interpretar, verso 17 diz, então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias. Vocês perceberam que aqui não são utilizados os nomes Sadraque, Mesaque e Abednego, mas são utilizados seus nomes de honra, o seu nome de servos de Deus, porque Daniel, quando ele olha para o que há de se enfrentar, ele procura a igreja. A revelação do Deus Todo-Poderoso não está na universidade, está na igreja. O mistério e o poder a ser trazido à tona não está nos centros educacionais da Babilônia, está na igreja. Com 4 membros, Daniel e seus amigos. E a Escritura Sagrada mostra claramente a atitude desses servos, porque oram ao Senhor clamando, não são arrogantes, não trazem em si o conhecimento. Isso vem do Senhor Deus, e o reino de Deus começa agora a crescer por meio da sua igreja, por meio do seu povo, que está ali incrustado naquela nação pagã. Por isso que a expressão Deus dos céus mostra de fato que o Senhor Deus, Ele é o Deus sobre todos os deuses daquela terra, tanto os deuses imanentes, ou seja, aqueles deuses que conviviam em certa medida com o povo, mas também aqueles deuses mais distantes. O que nós encontramos aqui como expressão Deus dos céus é o Deus poderoso sobre todas as coisas. Daniel, como um servo de Deus, entendendo sua fraqueza, mas confiando que o Senhor é soberano e faz o que lhe apraz. E de fato esse era o sentimento, porque Sadraque, Mesaque e Abednego, numa outra oportunidade, diante da estátua para adorar, eles disseram, se o Senhor nos livrar, Ele há de nos livrar pelo seu poder. Mas se Ele não nos livrar, nós não vamos nos encurvar diante da estátua. Portanto, não eram arrogantes na sua teologia, mas se submetiam com humildade diante do Senhor. E aí então nós encontramos a expressão que se repete por várias vezes, mistério. O mistério que nos é revelado no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Marcos, em Romanos, em 1 Coríntios, em Efésios, em Colossenses, em 2 Tessalonicenses, em 1 Timóteo, o mistério revelado do Senhor. E Deus se revela numa forma que tinha significado àquela nação. E isso é interessante, porque o Senhor Deus, na sua soberania, dá ao imperador um sonho que depois lhe faz sentido para revelar o seu poder e o seu reino no meio daquele reino mundano. E o que nós vamos encontrar aqui é a atuação, não de Daniel como solo, ele apenas é o porta-voz, mas a manifestação da Igreja de Cristo.
no meio daquele mundo tenebroso e imundo, estava o reino de Deus. A igreja do Senhor. A igreja de Cristo. Que manifestara o poder do Senhor. E aí vemos, portanto, a graça do Senhor revelada. Quando Daniel então ora com seus amigos, Daniel reconhece ali os atributos do Senhor Deus. Ele fala do Senhor Deus que deve ser adorado por toda a eternidade. É o Deus que reconhece a grandiosidade não daquele imperador no palácio, arrogante em seus pensamentos, mas o Deus Todo-Poderoso. E nesse sentido, a partir do verso 20, ele diz: seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. E quando nós olhamos para essa expressão sabedoria e poder, quando nós encontramos a expressão que junta esses dois termos, poderíamos perguntar o que significa para Daniel estas expressões, sabedoria e poder. Percebam que eu falei sobre a igreja de Cristo ali na Babilônia. Por isso, se é a igreja de Cristo, nós precisamos ir para 1 Coríntios capítulo 1, de 18 a 25, para entender exatamente o que significam essas expressões. Em 1 Coríntios 1, de 18 a 25, diz a palavra do Senhor: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Veja a resposta que esse texto dá ao contexto de Nabucodonosor e Daniel. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto os judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. E como nós encontramos o contraste aqui neste pequenino texto de 1 Coríntios capítulo 1, a partir do verso 18, este paralelo entre o reino do mundo e o reino de Deus, é porque a igreja foi concedida a revelação de Cristo que é pregado. E quem é esse Cristo? Poder de Deus, sabedoria de Deus. É por isso que, voltando para Daniel, quando encontramos aqui o servo do Senhor, no verso 19 ele diz: então foi revelado o mistério a Daniel. Numa visão de noite, Daniel bendisse o Deus do céu. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. E o que é sabedoria e poder? Paulo nos diz: Cristo crucificado. Em outras palavras, o que de fato está acontecendo aqui com a igreja de Cristo na Babilônia, tendo como porta-voz a Daniel, não é outra coisa senão a revelação do Evangelho. Toda a sabedoria do mundo, todo o anseio do mundo, todo o desespero do mundo, toda a artimanha mundana está sendo confrontada com o Evangelho de Cristo. É isso mesmo que você está ouvindo. E nós estamos, sim, lendo Daniel capítulo 2. Mas o que está aqui como protagonista desta revelação não é outra pessoa, senão o próprio Cristo.
E aí cabe nós entendermos a importância de pais que criam seus filhos na transmissão deste evangelho. Porque no verso 21, Daniel diz: é ele quem muda o poder de Deus, o tempo e as estações, remove reis, estabelece reis, ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Verso 23, a ti, ó Deus, de meus pais. Eu vou repetir. A ti, ó Deus, de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, me deste a Cristo por intermédio de meus pais. Meus irmãos, eu quero aqui fazer uma breve aplicação, como um parênteses nessa exposição. Pais e mães, ensinem seus filhos no Evangelho. Ensine a seus filhos a verdadeira sabedoria. Ensine seus filhos para que no momento em que eles estiverem no centro do reino do mundo, debaixo da bota dos poderosos deste século, quando forem ameaçados, inclusive com relação à sua vida e integridade, eles mantenham esse evangelho no seu coração. Pais e mães, preparem seus filhos para que vivam no mundo sem se contaminar com ele. Daniel não tinha mais o seu pai. Daniel não tinha mais a sua mãe próximo a ele. Um adolescente, mas ele diz: o que recebi de meus pais, o Deus de meus pais, sabedoria e poder. E na linguagem do Novo Testamento, porque esta época Cristo ainda não havia chegado, mas nós encontramos Cristo nesse texto do começo ao fim. Em outras palavras, isso poderia ser traduzido: de fato, o evangelho fora pregado a este jovem, e ele permaneceu firme pelo conhecimento e pela vivência da sabedoria e do poder que é Cristo crucificado. Ele não sabia sobre Cristo do ponto de vista histórico, mas ele conhecia a obra de Deus sobre a sua vida e sobre a vida da sua igreja, e isto não brotou no coração dele. Isto simplesmente não veio por convivência com os amigos, isso aconteceu no seu lar, na sua casa. Portanto, Daniel era um jovem firme na sua fé, fé que herdara de seus pais. E aí podemos inferir, me permitam isto, e a impressão que nós temos é que os pais de Daniel não tiveram muita preocupação em prepará-los para serem sábios segundo o mundo, com uma carreira profissional ou coisa do gênero, mas parece-nos que os seus pais se preocuparam em transmitir a ele o Evangelho de Deus. Porque com o Evangelho de Deus solidificado no coração, as demais coisas podem ser provadas. Aquilo que é bom se retém, o que não é bom se lança fora. Essa é a atitude que os nossos filhos devem ter no futuro. E nesse aspecto, nós temos um legado dos pais. A melhor herança que poderiam receber, a revelação do Evangelho de Deus. E aí então, nesta graça revelada, porque o que está sendo revelado aqui é a graça de Deus para os seus eleitos, por intermédio do sonho que aquele homem mais poderoso do mundo tivera pelas mãos do Senhor. Daniel vai demonstrar que Deus é o grande poderoso. A partir do verso 27 até o verso 30, diz assim a palavra de Deus: respondeu Daniel na presença do rei e disse: o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. Não há ser humano, não há doutor, não há douto, não há o mais respeitado dentre os homens
que domina a filosofia, o conhecimento dos astros. Não há nenhum nessa terra que possa, mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. Pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça quando estavas no teu leito são estas. Estando tu, ó rei, no teu leito, surgiram-te pensamentos a respeito do que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela mistérios, te revelou o que há de ser. E a mim me foi revelado esse mistério, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei e para que entendesses as cogitações da tua mente. Em outras palavras, o que Daniel disse: você tem uma preocupação? Deus respondeu, revelando o seu mistério, o evangelho do céu. Portanto, a resposta para aquele homem não vinha dos sábios, até porque não havia uma só pessoa que pudesse responder. A resposta vinha da loucura da pregação. Vinha da loucura de Deus, que é mais sábia e lúcida do que qualquer ser humano nessa terra, como diz o apóstolo Paulo. A revelação do poder de Deus. E essa graça revelada, ela estava presente onde? Na igreja de Deus, no meio da Babilônia. Que igreja é essa? 300 membros, 500 membros, 700 membros? Não, 4. 4 membros da igreja de Deus ali. E o Senhor, de fato, revelou o que havia de acontecer. E é interessante porque há a expressão aqui de Daniel, últimos dias. Essa expressão também nos faz lembrar sobre a vinda de Cristo e a inauguração dos últimos dias nessa terra. De fato, o que nós encontramos aqui é esplendor e terror, que são características dos reis da terra. Ele viu uma estátua, essa estátua tinha esplendor, mas tinha o terror. Tinha a promessa de algo lindo e maravilhoso, bem delineado, mas também trazia o terror e a insegurança. E aí o Senhor revela para aquele homem os reinos dessa terra: Babilônia, Média Pérsia, Grego-Macedônia, Roma, Europa. Vai trazer todos esses reinos que sucessivamente surgiriam sobre essa terra. Mas a expressão que nos chama a atenção é que, pelo sonho interpretado por Daniel, o Senhor vai transformar todos esses reinos em palha. Veja, não é uma destruição que vai ruir apenas, mas é como essa palha que se espalha pelo vento. Porque é óbvio que a pregação do Evangelho nos mostra aquilo que em Mateus capítulo 13, verso 12 diz: a sua palha tem na mão e limpará completamente a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Ou seja, o poder de Cristo, que mantém o seu povo, mantém a sua igreja, mas há de transformar todos esses reinos da terra, que tanto nos assolam, que tanto nos humilham, que tanto nos amedrontam, há de transformá-los em palha por conta do reino de Cristo, a rocha que cresce e toma o mundo em suas mãos. Em outras palavras, quando Daniel diz que todos esses reinos se transformariam em palha, seriam levados, ele está dizendo que a sua memória totalmente será destruída. Toda a memória dos povos, toda a arrogância da terra será destruída, sucumbirá diante da igreja de Cristo. E eu volto a lembrar que naquela época, a igreja de Cristo apresentada aqui tinha 4 membros, mas manifestava o poder de Deus naquela terra, revelando as verdades que vêm
do poder do Senhor. Todo o poder é dado por Deus, todo o poder é controlado por Deus, todo o poder sucumbirá diante de Deus. E é interessante porque, às vezes, nós como crentes, olhamos para os reinos deste mundo e nos sentimos tão desolados, tão desesperados, tão sem esperança, como se tudo se resumisse nesta terra. Nos esquecemos da pujança do poder de Deus. Todos os governadores, prefeitos, presidentes, reis, rainhas de toda a terra foram instituídos pela mão do Senhor. Todos eles serão destituídos, e no momento do grande ápice do reino de Cristo, todos serão destruídos debaixo dos pés do Senhor. Por isso é preciso que tenhamos uma visão mais voltada para a escatologia, mais voltada para o futuro, mais voltada para a eternidade. Eu sempre tenho dito para pessoas que me procuram desesperadas com tudo que está sucedendo no Brasil, digo, meu irmão, dilate a sua visão. Amplie o seu olhar. Você está olhando para os montes. Se você quer socorro, você não está olhando para o lugar que deve trazer a atenção dos seus olhos, porque o monte é o lugar da proteção, o monte é o lugar da casa construída firme, o monte é o lugar onde se adoravam os deuses. Mas não olhe para o monte, olhe para o céu, olhe para o trono, olhe para a grandiosidade de um Deus que reina por meio de seu Filho, que há de subjugar todas as coisas dessa terra debaixo de seus pés. Por isso a solução final não está em você, quem sabe, ter um canal no YouTube falando sobre esse assunto, embora possa ser bem-vindo. A solução final está no fato de que Cristo reina e Ele é vencedor. E de que o seu povo está debaixo da sua proteção, e que a este pequenino povo, como este pequenino povo que se reúne aqui, humilde, neste lugar que nem lhe pertence, Deus tem revelado os seus mistérios do Evangelho, que é a única resposta verdadeira para este mundo. E isto, de fato, aponta para a igreja do Senhor. Portanto, quando encontramos a revelação que nós já conhecemos, desde a escola dominical, não precisamos trazer aqui os seus detalhes, mas o que nós podemos ver aqui é o princípio de que aqui o que está sendo revelado por meio da igreja àquele homem mais poderoso do universo é a graça de Deus e o seu evangelho para com os seus eleitos. Porque se Daniel tinha o seu coração conturbado por conta dos acontecimentos e os seus amigos, ele agora pode se deleitar no Senhor e dizer: Tu és vencedor, ó Deus. Tu és o Senhor, ó Deus. E eu, pequenino pecador, estou debaixo da Tua proteção, da Tua graça e atuação benigna, santa e justa. Porque a nós, 4 membros, uma igrejinha pequenininha, Deus revelou seus mistérios. O Evangelho da graça. E o resultado disto é um ato de adoração. É isso mesmo. Um ato de se prostrar. A Escritura Sagrada em Daniel, capítulo 1, verso 3, diz que Daniel era da tribo de Judá. Ele era de lá. Portanto, podemos ver aquela cena, aquele escravo, menino, judeu, que não tinha tanto trânsito no conhecimento dos grandes centros educacionais da Babilônia, talvez de pequena estatura, magro, desconhecido, ele está ali, de pé.
e o homem mais poderoso do mundo. O imperador do reino mundano. O homem mais temido da terra se prostra diante dele. Nabucodonosor, o imperador do mundo, prostrado diante de um menino judeu, escravo, castrado, e que fazia parte de um grupo de 4 pessoas que adoravam ao Deus do universo. Como é que você pode explicar isto? Como o Senhor Deus, Ele nos mostra na sua palavra o seu poder e o que Ele faz por amor aos seus. Mas é importante nós entendermos que ali não é exatamente Daniel. Ele ali é um tipo. Ele está apontando para outro, que também saiu da sua corte, do seu reino, do seu lugar da habitação gloriosa. O mesmo que veio a esse mundo. O mesmo que não fora castrado fisicamente, mas se tornou eunuco pela sua obra, não se casando. Que se tornou escravo. Que se tornou servo. Que se tornou em figura humana, desprezado por todos. Cristo, o Senhor, o Rei Messias. É por isso que Nabucodonosor se prostra. Ele não se prostra diretamente por causa de Daniel. Ele se prostra porque ali há uma pessoa que aponta para o Rei Messias, para Cristo. Ele está, na verdade, pensando na tipologia da cena, ele está ajoelhado diante do Senhor Jesus. Escravo, eunuco, desprezado, relativamente jovem, 30 anos, começa o seu ministério, ele está prostrado diante do Senhor. Porque não é Daniel. Daniel não tinha nada que pudesse fazer aquele homem arrogante, mais poderoso do mundo, se encurvar, temendo e admitindo que o Senhor Deus é o Deus Todo-Poderoso. Isso acontece por causa de Cristo. E é por isso que nós olhamos o reconhecimento do reino eterno. Podemos perceber que ele se encurva diante do Deus dos deuses, reconhecendo ali o Senhor. E é por isso que o próprio Daniel, esse jovenzinho escravo e castrado, ele é colocado num lugar de honra. E esse lugar de honra aponta para o capítulo 11, verso 15 do Apocalipse, quando diz: o 7º anjo tocou a trombeta e houve no céu grande vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Amém. Agora, sabe onde Deus tem revelado tudo isso para o mundo atual? Na sua igreja. E por meio da sua igreja. E ainda que sejamos desprezados como igreja de Cristo, estamos em Cristo. E certamente este mundo arrogante há de se prostrar diante do Senhor, e nós estaremos com Ele e reinaremos por toda a eternidade. É por isso que a Igreja Presbiteriana Ponta da Areia não é um grupo reformado, confessional, puritano, seja o que for, apenas. Mas a Igreja Presbiteriana Ponta da Areia, que se parece muito com o povo de Deus em Israel, né? Niterói, depois veio para uma região do Rio, agora está em outra,
mas é a mesma igreja local, o mesmo povo que cresce pela graça do Senhor. A esta igreja, Cristo é revelado. E nesta revelação do Evangelho, o mundo será obrigado a se encurvar. Nós estaremos ao lado de Cristo, quando os poderosos deste mundo, desesperados da sua vida eterna, estarão encurvados diante do Senhor. Por isso e para isto, a Igreja Presbiteriana Ponta da Areia existe, para pregar fielmente a sabedoria e o poder de Deus, para manter essa pregação limpa, mediante a Escritura Sagrada, e dizer a este mundo arrogante e aos seus arrogantes filósofos, doutores, e o que mais aparecer, nós temos o verdadeiro conhecimento, porque o verdadeiro conhecimento é Cristo Jesus. É por isso que Deus plantou esta igreja. É por isso que Deus tem trazido pessoas para cá. Porque Deus tem se revelado por meio da pregação dos seus mistérios, o Evangelho de Cristo. Nós não estamos com Nabucodonosor, tão invejado pelo mundo. Nós estamos com nosso irmão Daniel, pequenino, mas que foi reverenciado por aquele homem, por causa de Cristo. Meus irmãos, eu gostaria de fazer aqui algumas aplicações para nós, mediante esse texto. A primeira aplicação é que a nossa fé, que é concedida por Deus, ela também vem como um tipo de herança. E aqui não apenas a fé salvadora, mas eu me refiro muito mais a essa fé como conjunto de crença, naquilo que nós cremos, ela vem como uma herança de nossos pais. E é exatamente esta herança, esta fé, esse conjunto de doutrinas que há de nos fortalecer em Cristo Jesus no dia mau. Por isso, no verso 23 diz: a ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, que é Cristo. E agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do Rei. Pais e mães aqui presentes, não pequem contra seus filhos. O conhecimento mais importante que ele terá é simples de detectar. De um lado, há um conhecimento meio falso, obscuro, com prazo de validade e que há de ser extinto. Do outro, o conhecimento eterno, que levaremos no coração por toda a eternidade. Qual dos dois é mais importante? Você sabe. Por isto, pais, fortaleçam seus filhos no conhecimento do Evangelho. Em segundo lugar, conforme o verso 21, quando nos diz: é Ele quem muda o tempo e as estações, remove reis, estabelece reis, Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. A sabedoria de saber que Deus estabelece e derruba todo o poder. É claro que nós temos discernimento do que acontece ao nosso redor e precisamos ter uma mentalidade crítica com base na Escritura Sagrada, sobretudo no que diz respeito à santa lei de Deus. Porque é como eu tenho dito, por onde quer que eu vá falar sobre esse assunto, se a sua indignação está ligada ao seu bolso, porque você quer uma inflação menor, você quer um país mais livre para poder ganhar, para poder desfrutar, você está totalmente equivocado. A nossa indignação com qualquer governo, com qualquer poder, é quando ele afronta a lei santa de Deus. Portanto, não é a nossa indignação, mas é a indignação que tem como motivo Cristo Jesus e Deus Pai, o Todo-Poderoso. É por isso que
temos que nos levantar contra poderes e governos, não pensando numa bela aposentadoria e num país estável que possa dar a mim, até o dia da minha morte, uma vida confortável. Não, eu estou me indignando contra aqueles que caçoam, contra aqueles que diminuem, contra aqueles que blasfemam contra o meu Deus, contra Cristo, contra o Evangelho e contra a lei do Senhor. Essa é a nossa posição política. Essa deve ser a nossa posição como crentes. Essa deve ser a nossa posição como igreja. Porque como Daniel mesmo diz no verso 21, o Senhor institui o poder, destitui o poder, subjuga a tudo e a todos, porque é o Senhor do universo. Mas também, amados, não podemos nos esquecer de que a nossa esperança está na rocha que é Cristo, não importando o contexto. Verso 44. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. E você faz parte deste reino. Estamos no meio do reino do mundo, com as suas incongruências, com as suas incompatibilidades, com as suas brigas de egos, mas nós não pertencemos a ele. Nós estamos na rocha que é Cristo, esta rocha que há de subjugar a tudo e a todos e vencer, como nos é revelado no Evangelho. Por isto, não há o que temer, não há o que ficar desesperançado, basta apenas crer no Senhor. Queridos, também nós precisamos entender que a cosmovisão do nosso coração e da nossa mente deve prevalecer diante de um ambiente autoritário. Verso 30 de Daniel capítulo 2 diz assim: E a mim me foi revelado esse mistério, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação, para que a proclamação, para que a divulgação se fizesse saber ao rei, e para que entendesses as cogitações da tua mente e a resposta de Deus a esta cogitação. Ou seja, a nossa visão de reino, de mundo, de universo, de eternidade deve suplantar aquilo que o mundo tenta nos ensinar. Porque há uma razão muito simples para isto. A revelação de Deus é superior a qualquer revelação deste mundo. Por favor, meu irmão, por favor, minha irmã, não se deixe levar pelo canto da sereia, pelo encantamento da serpente. Nós já temos o conhecimento que vem de Deus. E podemos olhar para este mundo por meio desta cosmovisão, dessa visão de mundo que é filtrada pela Escritura Sagrada. Quando você estiver no seu trabalho, na sua escola, na sua casa, na rua, no metrô, vendo uma cena qualquer no centro do Rio, seja o que for, tudo deve estar adequado à cosmovisão bíblica que devemos desenvolver no nosso coração e na nossa mente. Algo de tremendamente destruidor é aquela pessoa que diz: eu sou crente na igreja, eu sou marido em casa, mas no trabalho eu sou trabalhador, e na pescaria, e você começa a fracionar a sua vida. Aí você começa a criar as dicotomias do que é do mundo, o que não é, etc., no sentido errôneo. Não, nós somos de Deus. E assim como aprendemos com a congregação de Cristo lá na Babilônia, a nossa visão deve ser a visão do reino de Deus. E em último lugar, queridos,
Precisamos entender que não há nada que aconteça na vida do crente que saia, ou que venha sair, ou tenha poder para sair do controle de Deus. Inclusive, aquelas bem difíceis. Inclusive, as perseguições. Vimos a destruição, do ponto de vista deste mundo, total na vida daquele jovem. Mas o objetivo era utilizar aquele jovem pecador para revelar e fazer brilhar o Deus Todo-Poderoso por meio da pregação da sabedoria e do poder que é Cristo e o Evangelho. Portanto, tudo o que acontece na sua vida, não sendo fruto de pecado, é para que você brilhe com a luz do Evangelho, testificando do Senhor. Isso significa dizer que a Igreja Presbiteriana Ponta da Areia não deve ser conhecida apenas como uma igreja fiel, uma igreja piedosa, uma igreja reformada, uma igreja bíblica, uma igreja séria, uma igreja que luta contra a secularização, mas também como uma igreja que proclama o Evangelho para este mundo. Por isto, tudo o que acontece na minha vida é para que eu proclame o Evangelho. Eu sempre tenho dito para as minhas ovelhas, até quando o Senhor Deus te coloca 3 meses no fundo de uma cama de um hospital. Você não está ali em vão e nem porque deve prioritariamente cuidar da sua saúde, embora isso faça parte do protocolo. Você está ali porque Deus tem um propósito. Para que você cumpra a sua finalidade. Para que você pregue sobre as virtudes daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Por isto podemos descansar no Senhor, sabendo que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Nós que somos chamados segundo o seu propósito. Cristo, na sua humilhação, ele manifestou o poder de Deus. Nós em Cristo, na nossa caminhada humilde, podemos demonstrar o poder de Deus a este mundo, pela pregação do Evangelho e por conhecer o que nos aguarda na eternidade. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e agradecemos pela tua palavra. Te louvamos, ó Deus, por esta narrativa verdadeira, fidedigna, onde mostra 4 rapazes que são colocados numa trama. Trama esta, ó Deus, que tem como origem a luta de egos, vaidades, pecados, intransigências, blefes, mentiras. Nós te louvamos porque em meio a este caos no reino da Babilônia, o Senhor levanta a tua igreja, levanta o teu povo, para que traga a revelação do Evangelho, para que traga a revelação da tua sabedoria e do teu poder. E como Daniel reconhece que o Senhor revelara este poder e esta sabedoria, Paulo nos responde dizendo que esta sabedoria e poder é o Cristo morto na cruz do Calvário. Ó Senhor, e da mesma maneira como o grande imperador se prostra diante daquele escravozinho, isso mostra o teu poder. Porque diante do Senhor nada resiste. Diante da tua glória tudo se curva. Diante da manifestação do teu poder todos dobram seus joelhos e colocam seu rosto em terra. Tal é a grandiosidade do Senhor, Criador dos céus e da terra. Ó Deus, e nós precisamos entender que assim como
esse poder revelado a ser dito naquele momento estava ali, naquela pequenina congregação, o teu poder também está aqui revelado no meio desta congregação. E aqui nós temos o emanar da verdadeira sabedoria, do verdadeiro conhecimento, do verdadeiro poder. Porque os poderes e as sabedorias no plural do mundo são rotos, falsos e temporais. Mas a tua é eterna, porque se trata de Cristo Jesus. Ó Senhor, o meu desejo, nesta noite, como ministro da tua palavra, é que os meus irmãos se alegrem em ti, por saber sobre este posto tão elevado que são colocados como igreja, porque aprove ao Senhor humilhar o mundo por meio do teu povo. Fortalece a cada um, meu Pai. Fortalece a cada um diante da insegurança política, social, econômica, diante dos apertos e dos erros espirituais que são cometidos ao nosso redor. Fortalece o teu povo, meu Senhor. E que ele venha se alegrar em ti. E fazer como Daniel, agradecendo ao Senhor por esta revelação dada a pequeninos, para a vergonha do mundo. E ó Senhor, que este poder e esta sabedoria sejam transmitidos de pais para filhos. Uma congregação onde, com alegria, percebemos tantas criancinhas. É bom saber que essas crianças hão de crescer, tendo o conhecimento do poder e da sabedoria de Deus, por meio de seus pais. E que geração e mais geração sejam todas, ó Deus, fortalecidas pelo teu poder, e que daqui a 100 anos, se Cristo não voltar, a Igreja Presbiteriana Ponta da Areia continue fiel ao Senhor, pregoeira do Evangelho e coluna e baluarte da verdade. É isso mesmo, meu Senhor, porque nós passamos, mas a tua igreja permanece. Abençoa cada um, meu Senhor, neste mais um ano de vida, e que tenham cada um no seu coração aquilo que nos cabe, como membros que servem uns aos outros, como vidas que glorificam ao Senhor, como criação e como também salvos pelo teu poder, que manifestam os ofícios de Cristo e que divulgam a sabedoria e o poder do teu trono. Que a tua igreja seja fortalecida, meu Senhor, até que Cristo venha. Esse é o nosso desejo, para a glória do teu santo nome. Amém.